Olá, eu sou a Cristiane Oliveira, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu estou compartilhando com você a Arte da Guerra de Sun Tzu. Se você ainda não assistiu aos capítulos anteriores, eu te peço para dar uma pausa aqui, voltar, assistir todos os outros capítulos para poder dar uma sequência e desenvolver assim uma acuidade sensorial para reconhecer a guerra do seu eu interior. Te peço também, se você gostar, deixe o seu like e faça comentários e compartilhe com aquelas pessoas que você acha que precisam desse conhecimento, tá bom? Obrigada. Então vamos lá. Hoje eu vou falar do cheio e do vazio. Sun Tzu diz que uma das tarefas principais que você deve realizar antes de começar a combater é escolher criteriosamente o terreno do campo de batalha. E você precisa agir rápido para que o seu inimigo não vá à frente e não tome a dianteira. Seja rápido, ocupe o terreno antes que ele tenha tempo de te reconhecer e de acompanhar a sua marcha. Qualquer desatenção ou omissão nesse sentido pode ter consequências terríveis. Normalmente, só há desvantagem em ocupar o terreno depois do seu adversário. O comandante de um exército não deve confiar em ninguém para escolher o local, onde você vai ficar. O comandante precisa ser muito hábil para escolher, além do local do acampamento, um lugar que possa controlar os movimentos do seu inimigo. Aquele que consegue com que o seu inimigo venha espontaneamente oferece alguma vantagem. Aquele que impede, prejudica. Um grande general não é arrastado ao combate, muito pelo contrário, ele impõe o combate ao inimigo. Se você quer que o seu inimigo marche de livre e espontânea vontade para um lugar que você deseja atraí-lo, você precisa eliminar todos os obstáculos e dificuldades para que ele não fique alarmado e temeroso, porque, acabe renunciando ao projeto, entendeu? Bom, a grande sabedoria é obter do adversário tudo aquilo que você deseja, fazer com que os atos dele resultem em benefícios para você. Depois que você decidiu o lugar do seu acampamento e a posição do seu inimigo, espere tranquilamente que ele faça as primeiras movimentações. Mas enquanto estiver aguardando, estimule a fome no meio da abundância. Submeta ele a ser um barulho quando ele estiver descansando e a angústia quando ele estiver tranquilo. Somente depois de observar que seu inimigo não vai sair do seu campo, aí sim você vai sair do seu, para com seu movimento de ataque provocar o dele. Alarmando-o frequentemente, procure induzi-lo a cometer alguma imprudência do qual você tenha que tirar proveito. Vigie o tempo todo, sem dormir atentamente. E quando você decidir avançar, avance inteiramente, trilhando com segurança caminhos que só você conhece. Se desloque para lugares que ele nem desconfia que você vai. Surja de repente, quando ele menos espera. E simplesmente ataque quando ele estiver sem guarda. Você deve atacar o local desprotegido para tomar posse daquilo que você está atacando. Da mesma maneira, para você ter certeza de conservar aquilo que você defende, deve ser um lugar onde o inimigo não vai te atacar. Se por acaso nas suas marchas e contramarchas você percorrer muitos quilômetros sem sofrer nenhum infortúnio, nenhuma adversidade, sem ter sido interceptado nenhuma vez, algumas conclusões você precisa tirar. Ou o inimigo ignora os teus projetos, ou ele tem medo de ti. Ou ainda, ele não vigia os postos que podem ser importantes para ele. Evite você de cair em erro semelhante. A grande arte de um general é fazer com que o inimigo ignore, o lugar onde vai acontecer o combate, impedindo que ele conheça os lugares relevantes. O general que conseguir isso e puder disfarçar, dissimular os seus passos, não é apenas hábil, extraordinário,
é um prodígio, pois sem ser visto, ele vê. Sem ser ouvido, ele ouve. Age em silêncio e tem em suas mãos o destino do inimigo. Depois de posicionar os seus exércitos, se você não notar um vazio que possa te favorecer, não invista contra os batalhões inimigos. Se no momento que eles estiverem recuando ou fugirem, se eles agirem com desembaraço de forma bem ordenada, não os persiga. Quando você os perseguir, nunca vá longe demais em territórios desconhecidos. Ao pretender iniciar um combate, se os seus inimigos permanecerem em suas trincheiras, não os ataque. Principalmente se estiverem bem trincheirados e protegidos por covas profundas ou muralhas bem elevadas. Do contrário, se você acha que não convém travar combate e prefere evitá-los, permaneça em suas trincheiras e prepare-se para responder um ataque e realizar algumas ofensivas úteis. Deixe que seus inimigos se cansem. Espere que eles fiquem desarticulados, em desarmonia, em desordem ou em pânico. Então você vai poder atacá-los com vantagem. Jamais divida os diferentes corpos do seu exército. Faça com que eles possam se sentir seguros e sempre se socorrer mutuamente. Por outro lado, faça com que seu inimigo se divida ao máximo. Se por acaso ele se dividir em 10 frentes, ataque cada um deles separadamente com todo o seu exército. Esse é o verdadeiro método de combater sempre com vantagem. E dessa forma, por menor que seja o seu exército, você vai estar sempre em maioria. Nunca deixe o seu inimigo saber como vai combatê-lo, ou como você vai atacar ou se defender. Pois quando ele ignora as suas intenções, ele vai fazer grandes preparativos, vai tentar se fortalecer de todos os lados, vai dividir as forças. E isso vai levá-lo, inevitavelmente, à derrota. Pois quando ele se preparar na dianteira, a traseira dele vai ficar vulnerável. E ao contrário, quando ele primeiro se preparar na traseira, a dianteira dele vai ficar debilitada. Se ele se preparar mais à esquerda, a direita vai ficar vulnerável. E se ele se preparar em todas as direções, vai ficar vulnerável em todas elas. Quanto a você, faça exatamente o contrário. Se as suas principais forças quiserem atacar do mesmo lado, de frente, escolha um setor e coloque à frente das suas frotas o que você tiver de melhor. Assim será muito difícil resistir ao seu primeiro ataque. E quem leva pior dificilmente se recupera. O exemplo dos valentes é suficiente para encorajar os covardes, que vão seguir o caminho apontado, mas jamais poderiam ser os primeiros a descobrir. Se por acaso você quiser atacar do lado esquerdo, concentre tudo que você tiver melhor desse lado e coloque na área contrária da direita o que tiver de mais fraco. Se por acaso você quiser vender pela ala da direita, então coloque toda a sua tropa, sua força, sua melhor tropa desse lado e toda a sua vigilância. Quem dispõe de poucos homens deve se preparar contra o inimigo. Agora, quem tem muito deve forçar o inimigo a se preparar. E isso não é tudo. Assim como é essencial que você conheça a fundo o lugar que você vai combater, não é menos importante que você saiba o dia, a hora e o momento exato do combate. Você não pode se descuidar deste cálculo. Se o teu inimigo está longe, procure diariamente se formar o caminho que ele faz. Siga-o passo a passo, mesmo que aparentemente você permaneça imóvel no teu lugar. Observe atentamente todos os seus atos, mesmo que seus olhos não possam mais alcançá-lo. Escute todos os seus discursos, mesmo que você não possa ouvi-lo. Seja testemunha da conduta dele. Penetre lá no íntimo do coração do seu inimigo, para ali você poder ler todos os temores,
e as esperanças escondidas. Quando você tiver conhecimento de todos os projetos, todos os movimentos, todas as ações do seu inimigo, você vai fazer com que a cada dia ele venha exatamente onde você quer. Neste caso, você vai obrigá-lo a acampar de tal forma que a frente do exército dele não possa receber reforço da retaguarda e que a ala direita não possa ajudar a esquerda. E você vai combater no momento que você definir. Antes do dia determinado para combate, não esteja nem longe nem perto demais do seu inimigo. O espaço de alguns quilômetros é o limite mais próximo. E de 48 quilômetros é o maior espaço que você deve deixar entre o seu exército e do seu inimigo. Não procure ter um exército numeroso demais, pois frequentemente a excessiva quantidade de gente é mais nociva do que útil. Sob o comando de um bom general, um pequeno exército bem disciplinado é invencível. Para que servia ao rei Ira as belas cortes de que dispunha na guerra contra o rei de Vu? Esse, com poucas tropas, com um punhado de gente, o venceu e o derrotou, não deixando de todos os estados senão a lembrança amarga e a lembrança eterna por tê-los tão mal governado. Eu te digo que a vitória pode ser adulterada, falsificada, mesmo quando o inimigo for numeroso, pois se ele ignora a minha força, eu posso fazer com que ele, se concentre na sua própria preparação. Assim, eu tiro a tranquilidade dele de fazer planos para me derrotar. 7 pontos importantes numa guerra. Primeiro, sonde, busque os planos do inimigo para você saber qual é a estratégia que será bem sucedida e qual será fracassada. Segundo, perturbe o inimigo e faça com que ele se revele nos seus movimentos. Terceiro, descubra a disposição tática do inimigo e faça com que ele exponha o seu lugar de batalha. Quarto, coloque ele à prova para descobrir onde é a força dele, onde, é influente, poderosa e onde ela é deficiente. Quinto, a suprema tática consiste em dispor as tropas sem uma forma aparente. Então, os espiões mais penetrantes nada vão poder farejar. Nem os sábios mais experientes poderão fazer planos contra você. Eu estabeleço plano para a vitória segundo essas táticas, mas o povão tem dificuldade para compreender, porque todos têm capacidade de ver só os aspectos exteriores, mas ninguém pode compreender o caminho que eu falsifiquei para a vitória. Sétimo e último, jamais repita uma tática vitoriosa, mas responda às circunstâncias segundo uma variedade infinita de métodos. Agora, se o seu exército for pequeno, por favor, não vá sem estar prevenido enfrentar um exército numeroso. Você tem que tomar muitas precauções antes de chegar a esse ponto. Quando você tem todos os conhecimentos que eu falei antes, você vai saber quando convém atacar ou se manter na defensiva. Quando é preciso ficar calmo ou colocar-se em movimento. Se você for forçado a combater, você já vai saber quem vencerá e quem será vencido. Pela simples análise do comportamento do seu inimigo, você já pode concluir se você vai ter vitória ou derrota. Eu repito, se você quer atacar primeiro, só faça se você tiver certeza que tem tudo para triunfar. No momento de começar uma ação, examine os olhares dos seus soldados. Fique atento aos seus primeiros movimentos. Pelo entusiasmo ou pelo medo que eles mostrarem, você vai concluir pelo sucesso ou pela derrota. A primeira atitude de um exército na hora de
de iniciar um combate é reveladora. Alguns exércitos conseguiram bombásticas vitórias, mas teria sido derrotado se tivesse acontecido alguns dias antes ou algumas horas depois, se tivesse assim a batalha. A água que corre, ela, da mesma maneira que ela evita as alturas e se lança nas planícies, assim um exército vai e ataca a fraqueza. Se a nascente for elevada, as águas correm rapidamente, mas se estiverem no mesmo nível do chão, elas correm imperceptíveis, né? E se acontecer algum vazio, a água vai preencher, assim como qualquer escoadouro que aconteça, criando uma poça. Se ela encontra lugares cheios, vai se espalhar por outros lugares. Ao percorrer as fileiras do seu exército, se você encontrar algum vazio, preencha imediatamente. Se por outro lado você encontrar superabundância, reduza. Se você perceber algo alto demais, abaixe. Mas se houver algo muito baixo, eleve ele. Da mesma maneira como a água se molda ao terreno que ela corre, o seu exército deve se adaptar ao terreno por onde ele anda. A água sem queda não pode correr. As tropas mal conduzidas não podem vencer. O general hábil é aquele que sabe tirar partido de todas as circunstâncias, inclusive das mais críticas e mais perigosas, e sabe não só manipular o exército que ele comanda, como o exército dos inimigos. As tropas, independente de como elas sejam, não têm qualidades constantes que as tornem invencíveis. Os piores soldados podem se transformar em excelentes guerreiros. Siga este princípio e não deixe escapar nenhuma oportunidade. Os 5 elementos não se encontram sempre juntos e não são igualmente puros. As 4 estações não se sucedem da mesma maneira a cada ano. O amanhecer e o entardecer não estão no mesmo ponto do horizonte. Alguns dias são curtos, outros são longos, a lua cresce, descresce, nem sempre é brilhante. Um exército bem comandado e bem disciplinado imita todas essas variedades e se apresenta multifacetado em função das circunstâncias e dos inimigos que enfrenta. Preste atenção, fique ligado. Olha quanto ensinamento esse livro nos traz. Te vejo no próximo. Obrigada, valeu. Se você gostou, lembra de deixar a sua curtida, o seu like. Se você não gostou, pode dar o seu dislike, não tem problema. Só não pode ficar com cara de paisagem. Combinado? Tchau, até a próxima.